Boa tarde, pessoal aí do nono ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Na semana anterior, na semana passada, nós não tivemos aula na sexta-feira, né, devido ao feriado. Então, nessa semana, nós faremos desse mesmo vídeo a correção dos blocos 11 e 12, né? Então, nesse bloco 11, nós estamos falando um pouquinho sobre a Europa. Nós estudamos um pouco, né, anteriormente sobre a Europa e vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos estudos e rever alguns dos ensinamentos que foram compreendidos aí nos semestres passados, ok? Então, começamos o nosso estudo aí sobre a Europa com a leitura de um texto para a gente relembrar e aprender características novas aí deste continente. Então, vamos à leitura. Embora formem um só bloco continental chamado Eurásia, Europa e Ásia são continentes diferentes, por conta de diferenças históricas e culturais. A fronteira entre eles pode, no entanto, ser estabelecida de duas formas. Uma delas leva em conta aspectos naturais e inclui no continente europeu a parte ocidental da Rússia, delimitada a leste pelos Montes Urais. Outra maneira de dividir o continente é ideológica e durou até o final da Guerra Fria. Considerava europeus apenas os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos. Então, a gente viu aí nesse primeiro parágrafo, né, que a Europa, na verdade, ela compreende um bloco continental, a Europa e a Ásia. Por quê? A gente viu, né, a gente estudou que continente é uma área de terra cercada por água de todos os lados. E a Europa e a Ásia são um bloco de terra só, né? Eles formam juntos um bloco de terra cercado por água de todos os lados. Então, se a gente for analisar só como continente, é um continente só. Porém, de acordo com outros tipos de características, né, como históricas, culturais, esse continente ele foi dividido em dois, né? A gente viu que não há só um critério para se regionalizar uma área, mas mais de um critério, né? Como físico, social, econômico. Então, são dois continentes formando um bloco continental, ok? E falou aí da Rússia, né? A Rússia é um país aí, o país maior do mundo, né? O país mais extenso, primeiro lugar aí no tamanho. E esse país, ele possui metade do seu território na Europa e metade na Ásia, né? E a gente viu aí também nesse primeiro trecho que, por um momento, né, a regionalização, ela considerava aí os sistemas socioeconômicos, né? Então, os países que apoiavam o capitalismo, né, que era defendido aí pelos Estados Unidos, eram da Europa, enquanto os outros, né, não compreendiam, não faziam parte da Europa. Agora vamos ver um pouquinho dos aspectos econômicos, políticos e humanos desse continente. Aí a gente vai ver aí por partes, né? Assim como a gente tem a divisão aqui na América, de América do Norte, América Central, América do Sul, adotando critérios físicos, né? A gente tem a divisão lá também. Aqui também na América a gente tem a divisão anglo-saxônica e latina, que adota critérios culturais, né? Socioeconômicos culturais. Lá também a gente tem, né, uma divisão interna que divide a Europa em Europa Ocidental, Europa Centro, Oriental. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma das características de cada uma dessas divisões. A Europa Ocidental, ela compreende a principal região econômica da Europa, engloba aí Alemanha, França e Reino Unido, as economias mais fortes da Europa, as potências, concentra a maior parte das indústrias europeias e também é favorecida por um sistema de transportes moderno, muito moderno, por sinal, rápido e multimodal, que permite a intensa circulação de mercadorias e pessoas. Então, podemos dizer que é a área mais industrializada, né, a área com a economia, uma das economias maiores aí do mundo. A Europa Centro-Oriental envolve os países da antiga União das Repúblicas Soviéticas, né, que é a URSS. A gente sabe que ficou bastante afetada, principalmente aí com o final, né, com o encerramento da Guerra Fria. São os detentores dos piores índices socioeconômicos da Europa e marcados aí por uma alta disparidade de renda. Sua economia caracteriza-se por indústrias pesadas e de base, além das atividades extrativistas e agrícolas. E a União Europeia, né, a UE, que formam aí um bloco econômico, né, como vocês estudaram. Como que ela surgiu? Então, de acordo com o texto aí, ela começou com o Tratado de Roma, assinado em 1957 por Benelux, que é um antigo bloco formado aí por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. França, Itália,
França, Alemanha e Itália. A partir daí, os países já integrados economicamente estabeleceram integração política e a livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e de pessoas. Em 1992, o Tratado de Maastricht implementou o euro, que é a moeda emitida pelo Banco Central Europeu para circular nos países da UE, e criou uma política externa e um plano de defesa comum aos membros do bloco. O euro, a gente sabe que é a moeda mais valorizada, né, em todo o mundo. Não estou bem atualizada, mas até porque muda muito, né, como vocês sabem, mas até a última vez que eu vi, o euro ele estava valendo aí, né, em torno de 7 vezes mais do que o nosso real, né? Então, isso quer dizer que se a gente converter aí, né, 100 euros, né? Se a gente pegar 100 euros e transformar em real, isso equivale a 700 reais, né? Então, é uma moeda aí bem valorizada. Desde 2007, a UE conta com 27 países membros e se depara com o desafio de diminuir a desigualdade econômica entre eles, principalmente entre a Europa Ocidental, né, que a gente viu que é a área mais rica, que detém as maiores indústrias e o transporte mais moderno, e a Europa Oriental, que a gente viu aí que sofreu, né, e muito economicamente, e o reflexo desses impactos apresentam-se até os dias de hoje, que é uma área mais pobre, né, um pouquinho mais pobre do que a Europa Ocidental, ok? Então, preste atenção. A União Europeia é um importante ator global. Durante a crise econômica americana, por exemplo, ela teve atuação preponderante para barrar a expansão da crise, com o seu Banco Central fornecendo empréstimos milionários às empresas em crise. Além disso, seu desenvolvimento econômico a torna um gigantesco mercado consumidor dos mais variados produtos agrícolas e industriais provenientes do mundo todo, né? Então, como a gente viu, formam as maiores indústrias, né? Os países que formaram esse bloco econômico. Então, são grandes participativos, grandes atores aí no cenário mundial, no cenário econômico mundial. Inclusive, apareceram bastante, né, durante a crise, fazendo empréstimos aí multimilionários a grandes empresas, para que essas empresas não sofressem tantos impactos com a crise, né? Então, vamos aí à resolução das nossas atividades. Na questão número 1, a Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma União Europeia e monetária, onde, além da eliminação das tarifas alfandegárias, permite a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os países integrantes. Qual o bloco econômico citado acima? Então, o bloco econômico citado acima, que a gente discutiu aí no texto, no finalzinho do texto, é a União Europeia, né? Podem marcar, colocar e escrever União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico aí formado exclusivamente por nações da Europa, como vocês viram, caracterizando aí um bloco econômico regional. Atualmente, a União Europeia ela está no estágio mais avançado que já chegou, né, pois adota aí uma moeda única entre os membros e possibilita a livre circulação de capitais, serviços, pessoas no interior do bloco, né? Nenhum outro bloco adotou uma moeda e essa moeda com valor assim tão alto. Então, por isso, forma aí o bloco mais dinâmico, o maior bloco regional, o bloco mais importante do planeta, ok? Então, resposta à União Europeia. Na 2. A União Europeia, sob o ponto de vista territorial e organizacional, possui muitas vantagens, mas também alguns graves problemas a serem combatidos, dentre o qual podemos destacar, na primeira aí, o envelhecimento demográfico, que é o envelhecimento da população. A gente viu que isso é verdade, né? Em função das baixas taxas de natalidade, da elevada qualidade e expectativa de vida, né? Como eu falei para vocês, em áreas cada vez mais desenvolvidas, em áreas mais ricas, as mulheres optam por ter menos filho, né? Por a mulher ter conquistado aí o seu espaço no meio de trabalho, né? Então, a mulher ela se torna mais independente, consequentemente, ela opta em ter menos filhos. E também por ser uma área muito desenvolvida, ter uma ótima saúde, né? Uma ótima qualidade de vida,
as pessoas ficam mais velhas, né? A taxa de mortalidade lá, né? Ela é muito baixa e a expectativa de vida muito alta. Então, o envelhecimento demográfico é um dos problemas aí a serem combatidos. 2. A falta de integração por parte das nações menos desenvolvidas, essa também é verdadeira, porque há de fato aí um problema em termos de integração econômico-estrutural por parte de alguns membros aí da União Europeia. A gente pode perceber isso, né, porque é comum envolvendo países principalmente do leste europeu, que além de apresentarem os chamados cidadãos de segunda classe, pessoas mais pobres no continente, encontram dificuldades de integrar totalmente os seus meios de transportes e comunicação com os demais países. Isso sem falar aí, né, nos descompassos aí de suas economias. Então, a segunda aí também é verdadeira. Na terceira, presença de ideais nacionalistas contrários à integração dos blocos. Essa também é verdadeira, né? À medida que a Europa ela caminha em direção mais sólida, mais concreta e efetiva entre os membros do bloco, mais se manifestam nos países ações de repulsas e críticas a esse modelo por parte de nacionalistas. Então, essa questão aí, né, ela é verdadeira. Boa parte também da população sente-se mais holandesa, francesa ou inglesa do que propriamente, né, uma população europeia, o que pode gerar aí muitos problemas no futuro, né, principalmente com a questão do preconceito, né, com a questão da xenofobia. Então, essa também é verdadeira. E a última aí, a insuficiência econômica para fazer a frente a outros mercados regionais. Será que é um bloco econômico insuficiente? A gente viu que não. Mesmo com a crise que vem assolando a União Europeia aí, e que encontrou aí em 2011, né, que o auge foi em 2011, não é possível afirmar que ela não possui cacife, né, para fazer frente à economia dos outros blocos. Na verdade, ela ainda é considerada maior e mais importante, o maior e mais importante bloco econômico do mundo, ok? Então, ficou verdadeiro, 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 falso. Portanto, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Letra D, ok? Na 3, segundo o texto, como podem ser estabelecidas as fronteiras entre o continente europeu e asiático? Então, a fronteira entre esses dois continentes, né, pode ser estabelecida de duas formas. Uma delas leva em conta aspectos naturais e inclui o continente europeu, a parte ocidental da Rússia, delimitada aí a leste pelos montes Urais, e a outra forma, né, de dividir o continente é ideológica e durou até o final da Guerra Fria. Considerava aí os europeus apenas os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, ok? Tem no texto também essa resposta, né? Nós acabamos de fazer a leitura desse trecho, onde eu citei para vocês aí os tipos de divisão que está lá no começo do texto, né? Que a Europa sofreu, né? Que a Europa que compreende a Europa até os dias atuais. Na 4, explique por que a Europa é dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa Ocidental e Oriental é uma divisão regional de natureza política e ideológica, né? Sem levar muito em conta aí a localização geográfica dos países. Os países da Europa Ocidental são aqueles países que fizeram parte da Aliança Capitalista durante a Guerra Fria. E os países da Europa Ocidental são chamados países ex-socialistas, né? Que apoiaram durante a Guerra Fria a União Soviética, ok? Então, essa foi a correção do bloco 11 de atividades. Vamos agora à correção do bloco 12. Nesse bloco, nós ainda estamos falando sobre a Europa, porém, nós vamos falar um pouquinho da xenofobia presente aí no continente. Então, vamos aí à leitura do texto. Nos últimos anos, uma grande quantidade de imigrantes tem chegado à Europa, oriundos principalmente da África e da Síria, por conta de conflitos geopolíticos e da fome nesses países, né? Os migrantes tentam entrar de maneira ilegal nas fronteiras europeias, principalmente pelo mar, muitas vezes correndo aí vários riscos de morte, né? Porém, pela precariedade dos países aí em que esses imigrantes residem, né, eles preferem optar aí pelo risco do que permanecer nesses países com qualidade de vida péssima.
né? Então, o sonho de chegar aí na Europa e ter uma vida melhor. A xenofobia na Europa, conta com uma antiga história que se iniciou ainda na Idade Média, com a perseguição de judeus e muçulmanos pela Igreja Católica. O antissemitismo manteve-se por séculos, até que chegou ao seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto nazista, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Apesar de medidas para prevenir um novo holocausto tomada pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, entre elas a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a xenofobia persistiu na Europa e vem intensificando muito nos últimos anos. A relativa proximidade entre locais de conflitos sociais e armados na África e no Oriente Médio, com grandes centros urbanos europeus, tem feito com que populações das zonas de conflito busquem refúgio nas cidades europeias. A legítima migração, no entanto, tem despertado o sentimento xenofóbico de grande parte da população europeia, que acredita nos migrantes à conta da violência e da crise econômica de seus países. O resultado disso tem sido negativo: ataques e agressões motivadas por xenofobia, além da ascensão dos grupos neonazistas, têm tomado conta dos noticiários europeus e evidenciado que esse grande problema ainda é fortemente presente no continente. Aí eu coloquei um vídeo para vocês, né, para completar, para falar um pouquinho sobre xenofobia. Quem não assistiu, assista, porque é um vídeo muito interessante. Essa questão da xenofobia na Europa, ela é muito consistente, né, ela é muito real e, infelizmente, ela existe, né, no século XXI, que é um século onde as pessoas deveriam respeitar a diversidade, né, mas algumas pessoas da Europa não pensam assim. Muitas pessoas, muito da população europeia pensa que os migrantes vão tomar o seu espaço, né, vão ficar com os empregos, mas não. Os migrantes que chegam à Europa, eles até atendem uma necessidade da população europeia, né? Que como a população europeia ela é muito rica, né? A maioria da população é muito bem estruturada, né? Vive bem, então às vezes falta mão de obra para os serviços, para os trabalhos mais inferiores, né? Para os trabalhos mais braçais, né? Então geralmente esses migrantes que vêm da Europa, né? Trabalham aí nos serviços nesse ramo de serviço, nos serviços mais braçais, as mulheres principalmente, né? Trabalham aí como faxineiras, né? Empregadas. Então, eles não tomam os espaços dos integrantes, dos moradores da Europa. Pelo contrário, eles suprem a necessidade dos serviços mais inferiores. Mas, mesmo assim, a Europa tem uma certa resistência em relação a esses migrantes. Lembrando que, quando nós discutimos no bloco passado, a Europa ela conta com um problema que pode se agravar daqui a alguns anos, que é o envelhecimento da população. Então, como a população está envelhecendo, a população ativa, que é a população que trabalha, ela vai ficando cada vez mais pouca, cada vez mais escassa, né? E a população ativa, ela sempre tem que ser maior do que a população idosa, porque é a população ativa que mantém as aposentadorias, né? Então, isso futuramente pode gerar um problema. Tanto que o governo desses países, eles investem aí em natalidade, enquanto a China, ela controla a quantidade de filhos por mulher, a Europa, pelo contrário, ela incentiva a mulher a ter cada vez mais filhos. Por quê? Porque eles sabem que já está gerando problemas, mas daqui a alguns anos isso vai ficar muito pior, né? Isso vai se agravar bastante, porque não vai ter a população ativa aí para estar trabalhando. E a gente viu que lá tem as principais indústrias, as principais fábricas. Então é necessário que a população aumente. Então os migrantes eles contribuem sim, né? Porque como falta mão de obra barata, mão de obra mais braçal, né? Para os trabalhos que exigem, né? Essa mão de obra mais braçal, os migrantes eles suprem essa necessidade. Vamos aí à correção das atividades. Assista um vídeo aí, tá? Quem não assistiu, é um vídeo bem reflexivo e bem interessante. É um vídeo curto, mas ao mesmo tempo bem informativo. Leia o texto a seguir. As perigosas rotas de migração para a entrada na Europa, rotas mapeadas, é o título. Atualmente, milhares de pessoas, muitas delas fugindo de conflitos na África e no Oriente Médio, arriscam suas vidas cruzando o deserto do Saara e o mar Mediterrâneo, em veículos e barcos precários para chegar à Europa. Organizações não governamentais estimam que aproximadamente 20 mil pessoas podem ter morrido tentando chegar à Europa nas últimas 2 décadas. Para ter um diagnóstico mais
preciso do problema, a Frontex, que é a Agência Europeia de Fronteiras, e o Centro Internacional para Desenvolvimento de Políticas Migratórias produziram uma série de mapas que identificam as maiores rotas de centro de concentração usadas pelos migrantes na região. Quais são as causas? Aponte aí as causas da migração tratada no texto acima. Então, essa migração, ela acontece, né? A gente viu aí no texto que as pessoas muitas vezes se arriscam, a gente viu 20 mil pessoas nos últimos 20 anos, então é muita morte. Mas por que essas populações se arriscam, né? Elas buscam por quê, né? Pelo quê? Elas buscam, na verdade, por melhores condições de vida que é oferecida aí pelo continente europeu, né? Então, mais empregos, melhor saúde, melhor educação, né? Então, vocês podem colocar aí busca por melhores condições de vida oferecidas pelo continente europeu, ok? Vamos analisar aí a imagem abaixo. A imagem abaixo a gente tem um continente europeu, né? A gente tem um homem aí abraçando o continente com uma cara bem ruim, né? E chutando aí o que seriam aí os migrantes. O que a charge representa? Como a gente citou aí, a gente leu um texto sobre isso, essa charge, ela representa aí a xenofobia dos países da União Europeia em relação aos imigrantes e refugiados. A gente viu que essa xenofobia, ela é real e ela aumentou, ampliou-se muito nos últimos anos. E a gente viu que isso não é legal, que isso não é bom, porque a gente já tem um reflexo muito ruim disso, né, que foi o Holocausto. Ah, mas isso não é uma realidade, isso não vai acontecer de novo. Ninguém sabe, né? A gente sabe que existem pessoas muito ruins e tudo é possível, né? Então, é um problema que tem que ser tratado, ele não pode ser ignorado de forma alguma, ele tem que ser tratado e medidas, elas têm que ser buscadas aí para solucionar esse problema, né, da superioridade, né? Esses países, eles se acham superiores e eles querem viver aí fechadinhos, né, sem a entrada de imigrantes. Só que a gente viu que esses países, eles necessitam dos migrantes, né, para exercer aí principalmente os trabalhos mais braçais, né? Então, há um contraste aí nesse pensamento deles, né? Então, isso fica bem evidente, ok? Então, essa foi a correção do bloco número 12. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tchau, tchau!